Olá e bem-vindo a mais um programa Saúde Você. Esse programa foi feito especialmente para você, para lhe ajudar a ter uma vida mais saudável, não só fisicamente, mas também mentalmente e espiritualmente. E para o tópico de hoje, que é muito especial, temos o Dr. César Vasconcelos conosco. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Arley. Graças a Deus, está ótimo. Que bom, doutor. É um prazer ter o senhor aqui conosco nesse programa. E é um prazer também meu estar aqui com você, com as pessoas que estão nos assistindo. Agradeço muito o convite feito pela TriABN, através de você, para vir aqui compartilhar com as pessoas aquilo que pode ser ajudador para elas. Muito obrigado. Que bom, doutor. Doutor, conta um pouquinho da sua experiência profissional para a gente, para que a gente possa conhecer o senhor um pouquinho melhor. Ok, pois não. Bom, eu sou médico, psiquiatra e psicoterapeuta e vinha trabalhando para o Hospital Adventista Silvestre, no Rio de Janeiro, e também para o CAVES, o Centro Adventista de Vida Saudável, em Nova Friburgo, perto do Rio de Janeiro, administrado pelo Hospital Silvestre. Então, era membro do staff do Hospital Silvestre e fazia também, como faço, trabalho de escrever artigos, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né, para a revista Vida e Saúde, para algumas matérias que saem em sites e jornal também. Então, Deus foi tocando em minha vida e foi colocando muito desejo assim de canalizar minhas atividades para a área médica evangelística, né? Isso começou a ficar forte no meu coração, assim, então pedindo a Deus que me usasse, que me encaminhasse para aqui ou para ali conforme a vontade dele. Então começou a surgir assim uns milagres, vamos dizer assim, na minha vida, e realmente a graça de Deus é uma coisa maravilhosa, né? Então Deus fez uma virada assim na minha vida e me levou para o Wildwood, né, que é uma instituição que tem um curso de formação em obra médica missionária evangelística, já funcionando desde 1942, tem um centro de vida saudável, tem um hospital. Então ali a gente pode aprender realmente muito bem como que Deus quer que a gente faça esse trabalho médico missionário evangelístico, e estou muito feliz de Deus ter me dado essa oportunidade, né? Há muitos desafios, mas não é fácil, mas também é uma maravilha ao mesmo tempo estar assim buscando essa conexão com Deus, que na verdade, viu, Arley, não sou eu quem busca, Deus que vem e toca, né? Acho que o meu papel é dizer assim, tá bem, Senhor, eu estou aqui e envia-me a mim, faça a sua vontade na minha vida. E eu procuro ceder, né? Eu acho que até esse ceder é Ele que faz, na verdade, né? Então, ao tentar ao entregar minha vida para Deus, então Ele tem feito isso, né? De fazer uma virada assim e largar tudo no Brasil e vir, porque eu tenho pedido a Ele que, por favor, realmente me faça um obreiro médico missionário evangelista, né? Se trabalhar mais, porque nós estamos no final dos tempos, né? É verdade. Assim, Deus colocou no meu coração essa ideia de focar minhas atividades mais ligadas ao evangelismo médico do que médico, né? Então, assim, e Deus achou por bem, então, me trazer para o Wildwood e ali treinar não só as questões técnicas em si, mas principalmente o preparo espiritual, né? Para essa obra maravilhosa, seguindo o grande mestre, o grande médico missionário, o maior que existe, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Que bom, doutor. Fico feliz. O senhor é um médico psiquiatra desde 1979. De 79 que eu tenho trabalhado diretamente com a psiquiatria. E depois de tantos anos de trabalho, o senhor se sentiu tocado pelo Espírito Santo e decidiu largar, se desconectar desse trabalho e vir aqui para os Estados Unidos para dar continuidade aos seus estudos. Não é uma desconexão do trabalho com psiquiatra e psicoterapeuta. Eu diria assim, é o aprimoramento, acrescentar a isso, ou focar a minha atividade profissional mais na área do evangelismo médico. Isso que eu vim assim, sentindo no meu coração e pedindo a Deus, né? Então, eu continuarei trabalhando como trabalho, né, nessa minha especialização, né, seja fazendo a palestra, seja atendendo os pacientes, seja escrevendo as matérias que eu escrevo. Então, a área continua sendo essa é a minha área que eu gosto, né, dentro da medicina, que é saúde mental. Mas agora o que eu quero focar, o que está no meu coração, assim, realmente é como Deus pode me usar para o programa médico evangelístico, né? Para ajudar a completar o número do povo de Deus, como a inspiração escreveu, né? De que as instituições médicas
adventistas, elas devem ter como principal função ajudar a completar o número do povo de Deus e, junto disso, significa ensinar a saúde para as pessoas, educar as pessoas nos caminhos da saúde física, como você disse, mental, espiritual, né? Então, eu continuo com a função, né? Só que agora estou assim, também buscando Deus, como que Deus quer, né? O que Ele quer, quais adaptações que têm que ser feitas, né? O que eu tenho que deixar para trás do que eu aprendi na prática convencional, o que realmente não é o que Deus quer, o que é que Ele quer no lugar disso. Então eu estou exatamente nessa transição assim de Deus estar reformulando os meus pensamentos para a minha prática como psiquiatra e psicoterapeuta e médico evangelista. Uhum. Como o Dr. César, você também tem essa oportunidade. Deus fala a você e mostra para você o que Ele quer que você faça. E como o Dr. César tem feito, de não ter se desconectado da atividade de trabalho dele, mas é o que ele estava fazendo no Brasil e vindo para cá, ele tomou um passo de fé. E quando a gente faz isso, Deus trabalha através do que a gente tem feito. O Dr. César tem começado um ministério agora próprio, certo? Junto com seu filho do Portal Natural. Exato. Nós estamos começando agora a desenvolver chama-se Ministérios Portal Natural, né? Eu tenho assim, pedido a Deus que tome isso nas mãos dele, que nos ensine, que use isso, né, como canal de ajuda às pessoas na área de medicina mesmo, né, de saúde mental e também, claro, na área de encaminhar as pessoas para Jesus, que é realmente o curador, né? A cura vem de Deus. Em última palavra, eu, médico, não tenho poder de curar ninguém, né? Eu posso orientar, posso ensinar alguns caminhos que podem talvez ajudar um pouquinho, mas efetivamente quem realiza a cura, quem produz a cura na pessoa é Deus, né? Então, se você abre teu coração para Deus, se você escuta Deus dizendo para você, através, quem sabe, de uma palestra médica, ou de uma palestra de um nutricionista, ou de livros inspirados que falam na palavra de Deus, se você, usando esses instrumentos, procura obedecer a Deus, né? Você vai pegar caminho de saúde, sabe? Muda o estilo de vida para um estilo de vida mais saudável, mas, na final das contas, o poder de mudança interior, ela é divino. A origem é divina, é Jesus quem cura. Uhum. Dá para ver, Dr. César, que o senhor não é só um médico bem preparado, mas também uma pessoa espiritual. E eu achei legal falar que a cura vem de Deus. E é exatamente onde a gente está se baseando nesse programa, na palavra de Deus. Tem um versinho aqui muito legal que vai dar a introdução ao nosso tópico hoje. E ele diz o seguinte: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E o tópico do nosso programa hoje é só por hoje. Vamos falar sobre como você, que tem talvez a tendência de querer abraçar o mundo com as pernas, de criar ideias boas até, mas talvez muito grandes, e tentar resolvê-las num dia só, ou talvez num mês. Para você que tenta abraçar o mundo com as pernas, as sugestões que vão ser feitas hoje aqui vão ser bem interessantes. E ao mesmo tempo, para você que tem um problema com o alcoolismo, com o fumo, ou talvez com a obesidade, e você se sente totalmente incapacitado de resolver esse problema, as sugestões que vão estar sendo discutidas aqui hoje podem ser bem interessantes para vocês também. E, Dr. César, vamos começar com essas sugestões? Vamos. A primeira delas diz o seguinte: só por hoje, procurai viver este dia apenas, sem tentar resolver, de imediato, todos os problemas de minha existência. É interessante isso aí. Eu queria só comentar uma coisinha antes de entrar no tópico especificamente. Você me empresta a Bíblia? Com certeza. Eu lembrei de um texto, ainda naquele conceito que eu estava dizendo, naquele contexto que eu estava falando de que é Deus quem cura. Quer dizer, Deus usa o fisioterapeuta, usa o massagista, usa o psicólogo, usa o médico, usa você como profissional em mídia, né? Usa um pastor, usa uma pessoa leiga que se dispõe a trabalhar. Deus usa aquilo que, se ele achar que usando, vai levar salvação, levar cura para a pessoa. Se você analisar a palavra salvação, etimologicamente falando, salvação e cura são sinônimos. Interessante isso, né? Então, eu queria reenfatizar isso, de que a cura, ela vem de Deus. E a palavra de Deus, ela tem um poder incrível de cura, vamos dizer assim, né? Tem alguns que pegam esse livro aqui e dizem, bom, esse é um livro de, geralmente, capa preta, mas pode ser, né? É um livro que tem umas histórias aqui que fala de Jesus, para alguns é um livro biográfico, melhor dizendo, para outros é um livro poético, para outros é um livro da história de Jesus, mas para aqueles que estão buscando realmente a cura interior, podem encontrar, vão encontrar, encontram aqui nesse livro o poder de cura. Então, tem um texto
que eu queria ler rapidamente aqui, que ele diz dessa pessoa inspiradíssima, né, que foi essa educadora adventista Ellen White. Ela fala aqui o seguinte: o poder restaurador de Deus espalha-se por toda a natureza. Se o ser humano se corta ou fratura um osso, imediatamente a natureza começa a reparar o dano e preserva dessa forma a vida do homem. O homem, porém, pode colocar-se em oposição na qual a natureza é estorvada, de maneira que não pode realizar a sua obra. Então ela começa a falar sobre se a pessoa usa, por exemplo, o fumo, usa bebidas alcoólicas, então atrapalha a natureza de ter esse poder restaurador que Deus colocou nela. Então, diz aqui, o poder restaurador da natureza é enfraquecido em maior ou menor extensão. Quando se usa bebida intoxicante, o organismo se torna incapaz de resistir à doença em seu original poder dado por Deus como restaurador. Foi Deus quem fez a provisão para que a natureza opere para restaurar as forças perdidas. E aqui termina o texto que está em Medicina e Salvação, página 11. O poder é de Deus. Ele é o grande restaurador. E o outro texto diz assim, Educação, página 126. A energia criadora que trouxe a existência aos mundos está na palavra de Deus. Essa palavra comunica poder, gera vida. Cada mando é uma promessa, aceito voluntariamente, recebido na alma, traz consigo a vida do ser infinito, transforma a natureza, cria de novo a alma à imagem de Deus. Quer dizer, nesse livro aqui existe a energia criadora que trouxe a existência aos mundos, para aquele que busca e que pede e que bate, e Jesus vai mostrar essa energia. Então, maravilha, né? Mas você podia ler de novo, por favor? Com certeza. Stop. Só por hoje. Procurarei viver este dia apenas, sem tentar resolver de imediato todos os problemas de minha existência. Então, o que nós vamos comentar agora, no tempo que nos resta no programa, é pequenas dicas, vamos dizer assim, de coisas práticas que você pode aplicar na sua vida. Então, viver é um dia de cada vez, sabe? O ontem já passou, você não pode fazer nada. O amanhã você não sabe. Você não sabe nem se vai estar vivo daqui a 10 minutos, então para que ficar ansioso com o dia de amanhã, como o texto que você leu, que Jesus falou. Então, hoje é o presente. Né? Tem até algumas pessoas que falam assim, o presente, né? Passado, presente e futuro. O presente é um presente. Deus te dá um presente, um gift. Deus te dá um presente, né? Hoje, aqui, agora. Isso que você tem para viver. Né? É essa hora agora. Daqui a 10 minutos. Você tem esse tempo, nesse momento aqui. O que você pode fazer de melhor nesse momento? Então, não deixe para amanhã. Não, deixe o amanhã e amanhã. Amanhã vai se tornar presente amanhã só. Né? Então, isso é uma coisa bem importante. Sabe, isso que nós estamos discutindo aqui, conversando aqui nesse programa, só por hoje, são dicas, como eu disse, usadas nesses grupos que eu acho bem interessantes, de apoio mútuo, né, de ajuda mútua, né, como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos. Eles usam esse texto, na verdade eu tirei esse texto de uma literatura deles que eu gosto, estou estudando esse assunto, né, então é bem prático. Que joia. Então vamos à próxima dica? Vamos. A próxima dica diz o seguinte: só por hoje ajustar-me-ei à realidade, sem procurar fazer com que tudo se ajuste aos meus próprios desejos. Aceitarei o que o destino me reservar, e a isso me adaptarei. Exato. Então, o que está dizendo aí? Aceitar aquilo que vem. Né? Aconteceu uma coisa que não é muito agradável hoje na sua vida, não desespere. Sabe? Nada é por acaso. Pode ter sido um acidente, pode ter sido o inimigo que veio te perturbar, né? Como geralmente, claro, sempre faz, né? Mas Deus está no controle. Então, tente olhar com mais otimismo aquilo que aconteceu, mesmo que seja uma coisa dolorosa. Ao invés de você ficar perguntando, por que aconteceu isso comigo? Por quê? Por quê? Você pergunte, para quê? O que eu posso aprender com isso? Já que aconteceu uma coisa que eu não gostava, puxa, que chato, você lamenta, mas o que eu posso aprender com isso? Né? Então, vai ter um ensinamento. A vida traz ensinamento para aquelas pessoas que querem os ensinamentos. Uma coisa que eu notei em outros programas que o senhor falou, quando a gente estava falando sobre o tratamento de certas doenças ou desordens, o senhor tocou num ponto que estava ali quase sempre, que é o ponto do otimismo, o ponto de realmente trabalhar com as situações, como parte do tratamento para certas doenças. Exato. Ou seja, o otimismo é muito importante. Realmente. Quando vê uma situação que parece ser má, cuidado, porque ela na verdade pode se tornar uma bênção. Deus diz na Bíblia que, como que é aquele versinho que ele diz?
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Que ama a Deus. Ou seja, um desafio enorme, às vezes pode ser uma bênção na vida da pessoa. Tente olhar com positividade. Vamos a outra sugestão aqui. Só por hoje. Procurarei fortificar minha mente. Estudarei. Aprenderei algo proveitoso. Não serei um ocioso mental. Lerei alguma coisa que exija esforço, raciocínio e concentração. Exato. Então, se a pessoa quer crescer, se a pessoa quer melhorar a sua vida, se a pessoa quer resolver alguns problemas que está sofrendo, seja na área psicológica, emocional da sua vida, na área emocional conjugal, emocional familiar, com seus filhos, com, sei lá. Então, se quer aprimorar o conhecimento, se quer crescer profissionalmente, tem que fazer um esforço para procurar uma boa literatura, né, fazer um bom curso, assistir um seminário, um workshop que vai ser instrutivo, né? Não gaste tempo com coisas que você não vai ter serventia nenhuma, né? Então, esse esforço para você fazer uma coisa, vai fazer, vai assistir uma palestra, mas é muito longe, mas está chovendo, mas eu não tenho carro, pega um ônibus, pega um táxi, pede carona, sabe? Faça alguma coisa por você, né, que seja útil, construtiva. Legal. Outro bom conselho aí. O próximo diz o seguinte: só por hoje exercitarei meu espírito de 3 maneiras. Praticarei uma boa ação, sem que ninguém fique sabendo, senão não valerá. Farei pelo menos 2 coisas que não tenha vontade de fazer, apenas como exercício. E mesmo que meu amor próprio esteja ferido, hoje eu não o demonstrarei a ninguém. Pode ser bem difícil isso, né? Então, quer dizer, eu vou começar pelo último lá, alguém te magoou, está ferido, segura, né? Não sai por aí xingando, chutando as coisas, né? Sabe? Não deixe que a mágoa tome conta de você, né? A outra coisa importante que falado aí é de que faça uma coisa boa para alguém sem que ninguém saiba, né? Interessante isso. Isso é extremamente curativo, sabe? Tem estudos feitos com pessoas que isso já é um pouquinho diferente, mas serve aqui, por exemplo, pessoas que trabalham voluntariamente, estudos feitos aqui nos Estados Unidos, em comunidades pequenas, cidades pequenas, em que tem muito trabalho voluntário, as pessoas fazem muito trabalho voluntário nesse país aqui. Então, comparado às pessoas que durante, por exemplo, 10 anos, pegaram 10 anos da vida da pessoa, né? Um dos estudos foi feito num lugar chamado Alameda County, né? Então, 10 anos de vida da pessoa foi analisada daquelas que fizeram trabalho comunitário voluntário e as pessoas que não tinham essa participação na sociedade. Sabe, o estudo concluiu de que as pessoas que estavam envolvidas com o trabalho voluntário faziam coisas boas para os outros de graça, né? Elas tinham menos hospitalização, menos doença, mesmo que ficou doente, a doença curou mais rápido, né? Menos uso de medicamentos, mais tempo de vida, olha só, qualidade de vida. Então, esse é uma coisa realmente bem importante, né? Você fazer uma coisa boa para alguém sem que ninguém saiba, ou fazer um trabalho voluntário que todo mundo vai saber, mas você está fazendo de coração, né? Isso é importante para a cura interior. Muito importante. O próximo diz o seguinte, doutor: só por hoje serei agradável. Manterei uma aparência tão boa quanto me seja possível. Vestir-me-ei convenientemente. Falarei com suavidade. Serei cortês. Não farei a menor crítica. Em nada procurarei defeitos e não tentarei melhorar ou corrigir ninguém, a não ser a mim mesmo. É bem difícil, não é? Não fazer crítica a ninguém, ser cortês, conter as suas palavras. Mas isso é um exercício. Eu acho que se a pessoa treinar fazer isso, ela vai ter um desenvolvimento interior bastante grande. Vai realmente... e você pode pedir a Deus: Deus, me ensine a ter autocontrole. Me dê o autocontrole. Na verdade, o autocontrole, no sentido pleno da palavra, é um dom de Deus. Você vê que o fruto do Espírito, faz parte do fruto do Espírito Santo, o autocontrole, né? Paz, amor, bondade, longanimidade, esperança, autocontrole, né? Alguns chamam de temperança, né? É isso. Então, se você não consegue ter uma palavra cortês, se tua língua é meio afiada, né? Se você é uma pessoa colérica, como nós vimos num outro programa aqui, de temperamento colérico, que solta os cachorros, como se diz, e depois fica assim: por que você ficou tão nervoso porque eu falei assim? Então, pede a Deus, né, para dar esse controle, como diz lá no livro de Tiago, né, que fala sobre a língua, né? Cuidado com a língua, com que você fala. Então, a busca desse autocontrole, a busca para receber de Deus o autocontrole, é para você,
sabe? Não é para agradar ninguém, porque você precisa. É isso. Às vezes, mantendo sua boca fechada te mantém longe de problemas também. Então, às vezes a gente diz coisas que a gente... nossa, eu comeria essas palavras nem se elas fossem amargas. É verdade. Só para que ninguém resolvesse. É verdade. Ou seja, muitas vezes, se não tiver um comentário bom, até ficar de boca fechada é uma boa solução. É verdade. Mas vamos lá, vamos ler mais um aqui. Só por hoje terei um programa de ação. É possível que não o consiga exatamente, mas mesmo assim o tentarei. Mesmo assim o terei e tentarei. Procurarei me livrar dos dois grandes males, a pressa e a indecisão. Então esse é um tópico dessa lista de só por hoje que é bastante importante, né? As pessoas que têm, você falou nos dois grandes grupos de pessoas, né, que podem se beneficiar dessa lista de dicas, vamos dizer assim, só por hoje. As pessoas que têm muitos projetos, pessoas muito ativas até, mas que elas são muito, talvez controladoras ou querem abarcar o mundo com as pernas, como se diz, quer fazer trocentas coisas ao mesmo tempo, como diz a juventude, né? Então, como é que você pode aprender sabe, slow down, abaixar um pouco? Peraí, vamos fazer uma coisa de cada vez, porque pode funcionar melhor, né, do que fazer 15 ao mesmo tempo, né? Até você pode conseguir, você pode ter uma capacidade intelectual imensa para fazer 15 ao mesmo tempo, mas talvez daqui a 20 anos, ou 18, 17, você pode infartar. Você pode ter um derrame cerebral, um AVC, por esse excesso de estresse, né? Ou cair numa depressão, por exemplo, porque esgotou demais as suas energias. E o outro grupo de pessoas é aquele grupo de pessoas que não tem esse pique, né? Que estão talvez dependentes químicas, pessoas que têm, como você falou, obesidade, outras compulsões, né? Outras dependências, né? Ou mesmo desânimos e que, não consigo fazer nada, sabe? Amanhã eu faço, segunda-feira eu começo. Então, é isso, toma a decisão, sabe? Tem um lema que é usado nesses grupos de ajuda mútua que eu gosto muito, que diz assim: nada muda se eu não mudo. Parece uma coisa meio óbvia, mas é verdade. Tem pessoas que ficam anos assim, será que eu faço, será que não? Será que Deus quer, será que Deus não quer? Será que semana que vem eu começo? Não, na primavera eu vou fazer isso. Não, quando meu pai voltar da viagem, ou quando minha mãe, ou quando meu marido. Nada, sabe? Você muda quando você decide fazer alguma coisa. Então, o texto diz aí para você tentar se livrar de dois grandes males, né? Que é a pressa e a indecisão. A pressa é quando você vai fazer demais e você nem perde a qualidade para ter a quantidade, né? Talvez. E a indecisão é isso que eu estou falando, nunca faz nada. É melhor você tomar a decisão e errar do que você não tomar nenhuma, né? Se bem que em alguns momentos também cabe, às vezes, não tomar uma decisão por sabedoria, esperar um pouco mais, pode ser sabedoria. Não fazer alguma coisa numa certa hora, especialmente se você está muito irritado, muito nervoso, com muita raiva, a melhor coisa é esperar um pouco, baixar essa poeira da emoção. Então, não fazer nada é também uma decisão, mas uma decisão consciente. Você pensou, eu estou com muita raiva, se eu for falar isso, eu acho que eu vou magoar muita gente, então não faça. Aí é diferente, né? Então, é importante evitar a pressa e evitar a indecisão. Faça alguma coisa. E Deus, claro, pedindo orientação a Deus, e Deus corrige, né? Se estiver no caminho errado, Ele te ensina. Muito importante isso. Eu lembro até de algumas coisas que minha mãe me falou. Ela é uma pessoa que sempre lia do livro de Provérbios. Não sei se isso que eu vou falar está lá, mas ela falava, tome uma decisão. Se você não sabe o que fazer, tome uma decisão, mesmo que seja errada. Mas faça alguma coisa, não fique parado. Claro que o melhor é tomar a melhor decisão, mas a indecisão é pior do que... Do que nada. Do que nada. É. Só por hoje terei meia hora de quietude, a sós, e então descansarei. Dentro dessa meia hora, procurarei por alguns instantes obter uma perspectiva melhor de minha vida. Exatamente. Dentro dos 12 passos, que é usado nesses grupos, tem um passo que fala que a pessoa procura, através da prece e da meditação, melhorar o seu contato consciente com Deus, né? E para poder procurar dele o conhecimento da vontade dele e a força para realizar essa vontade. Então, prece e meditação. Sabe, não tem como a pessoa desenvolver uma saúde plena, física, mental, espiritual, se não separar, se não agregar no seu estilo de vida um momento que ele separa para estar sozinho, com Deus, com a palavra de Deus, na natureza, de preferência na natureza, né? Eu gosto muito de pegar minha Bíblia, um outro livro inspirado e vou para o meio do mato, sabe? Um parque, alguma coisa. Se possível, eu faço isso. Se não possível, eu faço em casa mesmo, né?
A natureza tem a oração, a palavra de Deus, a oração e a natureza são as três coisas assim que são Deus ali com você, né? Depois vem o livro do fulano, do pastor tal, não sei o que aí já é outro material. Então, separar esse momento para você meditar, que é diferente de orar, né? Isso é fundamental para a saúde mental. Mesmo que você não queira fazer isso para ter uma conversão espiritual, ou no campo religioso, convencionalmente falando, mas para a sua paz interior, para ter serenidade, para um pouco, medita, contempla a natureza. Hoje eu fui caminhar de manhã, o sol estava já meio levantado, às 7h pouco da manhã, eu fiquei olhando para o sol, assim, olhava, encarando o sol e pensando, é uma estrela de quinta grandeza, que maravilha, sabe? E comecei a pensar que Jesus é o sol, e assim, meditação, eu estava meditando ali, né? E foi tão bom para mim. Muito interessante. Inclusive a Ellen White fala sobre isso também, né? Ela fala no livro dela que seria importante para a gente tomar 1 hora por dia na meditação das coisas de Deus. Meditar em Jesus, especialmente nas cenas finais dele, ela fala isso, é verdade. É importante. Bom, e a nossa última dica de hoje é: só por hoje não terei medo. Não terei medo principalmente de ser feliz, de gozar o que é belo, de amar, nem de pensar se aqueles que eu amo me amam. Tem um livro interessante que o título do livro é assim, Não Tenha Medo de Ter Medo. Né? Ou seja, alguém pode ter escutado esse tópico essa frase que você leu aí e falou assim, mas como que eu não vou ter medo se eu tenho medo? Não tenha medo do medo, você vai para frente mesmo com medo, sabe? Faça aquilo que Deus te disse, porque Deus tira o medo. Ele tira o medo não é antes de você fazer. Quando você vai fazer, Ele tira. O Moisés botou e o povo botou o pé dentro da água, o mar abriu. Não abriu antes, nem depois, abriu na hora. Né? É isso. Importante não ter medo. Doutor, mais uma vez, tem sido muito interessante conversar com o senhor. Obrigado por essas informações. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ter vindo aqui na TreeABN para estar junto com vocês. O prazer é todo nosso, doutor. Muito obrigado. E a você que está em casa, espero que essas dicas tenham sido legais para você, que você possa pegá-las e realmente transformar isso numa realidade. Faça alguma coisa com toda essa informação, não fique parado. Muito obrigado por estar conosco, é sempre um prazer estar aqui trazendo essas informações para vocês. E nos vemos no próximo programa. Até mais.